Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E essa é a nossa aula de número 10 para o 6º ano do ensino fundamental. Na nossa última aula, nós falamos um pouco sobre fusos horários e nós vamos continuar falando de tempo. Porém, tempo geológico. O que é isso, Eliane? Quando nós falamos de tempo geológico, nós temos que ter em mente que é um período muito grande de tempo. Tá? A nossa existência ela é muito curta dentro do chamado tempo geológico. Porque aí nós vamos estar estudando o nosso planeta na sua origem. Tempo geológico e a formação da Terra. Para estudar tempo de formação da Terra, utilizamos uma escala que se refere a milhões e milhões de anos. Por isso que nós bilhões de anos, né? Por isso que nós vamos usar a expressão tempo geológico. Porque quando eu falo do nosso tempo, aqui eu falo 1 ano, 2 anos, 1 mês, 1 dia, 1 semana. Não é verdade? Opa, desculpa, estou escorregando aqui. Então, o que acontece? Nós precisamos saber que quando se trata de tempo geológico, é a formação desse planeta. Outra coisa muito importante, nós estamos falando de teorias. Por quê? Porque, como eu disse, tempo geológico são milhões de anos, bilhões de anos. E aí alguém pode me perguntar, tem vídeo? Tem fotografia? Não tem. Nós vamos no que a ciência nos mostra, ok? Então, pode haver, de repente eu vou falar algo para você, eu vou falar, tem milhões de anos. E você vai ler um outro autor, ele vai falar, tem bilhões. Mas é dentro do que ele está estudando, da maneira como ele está contando. Por exemplo, o calendário judaico. No calendário judaico, a história humana já está no ano de 5.000. Nós estamos no ano 2021 depois de Cristo. É verdade? Então, nós fazemos contagens diferentes. Então, não discuta, não vá brigar porque está errado. É desse jeito porque eu ouvi. Não, leia. Busque o conhecimento. Não é errado você buscar os vários conhecimentos. Ok? Então, utilizamos essa escala, né, chamada de tempo geológico. A maior parte dos cientistas estudam o passado da Terra, associa a origem do planeta à teoria do Big Bang, da grande explosão. Entenderam o que eu falei para vocês? Então, eu não vou dizer é a única, não, é mais uma teoria. Porém, diga-se de passagem, é a mais aceita pela ciência. Tranquilo? Nós podemos conhecer várias outras teorias. É até importante que você conheça. Agora, na escola, aqui na Academia do Saber, nós vamos buscar conhecer essa teoria que é a mais aceita dentro da ciência. Tranquilo? Não entro nas questões de eu creio ou eu não creio. Não, nós vamos entrar dentro do que a ciência fala. Tranquilo? E lembrando, se é uma teoria, tá? Eu tive uma professora na universidade, a professora Sueli Siqueira, e ela falava uma coisa interessante, que teoria, ela é um cobertor pelega. Quando ela cobre o pé, ela descobre a cabeça. Por quê? Porque ela ainda não é uma lei. Porque ela ainda não foi
comprovada. Tá certo? Então, não brigue, tá? Porque quando se estuda essa questão de formação da Terra, é muito comum haver essas discussões, que não haja isso com você. Tá bom? Busque conhecer as outras teorias também, sem brigas. Então aqui nós temos o chamado, a linha do tempo, do início da formação, tá? Período, os vários períodos de formação. Aí nós temos um outro aqui também, que vai nos mostrar esse caracol gigante, E aí o que nós podemos observar? Que são vários momentos do planeta Terra. Esse planeta maravilhoso que nós temos. E eu confesso para vocês que eu não gostaria de ter vivido em outra época desse planeta, não. Eu estou muito feliz por viver nessa época. Porque já pensou se vivêssemos lá atrás, na época dos dinossauros, daqueles animais gigantescos? Ou se não, aqui atrás, das grandes explosões dos vulcões em todo lugar? Primeiro que a nossa vida não poderia, o nosso corpo não poderia ser esse. Teríamos que ter uma outra forma de vida. Então, é muito interessante, porque no tempo geológico, se nós olharmos aqui para o ser humano, quando nós chegamos aqui, observamos aqui, nos dois, tá? Nós podemos observar o seguinte: nós estamos nesses últimos momentos da história desse planeta. Não estou dizendo de fim de mundo, não. Eu estou dizendo que nós estamos escrevendo diariamente a história da construção desse planeta. Então nós temos que ter ações cuidadosas, tá? Quando a gente fala de cuidar do lixo, jogar o lixo só no lixo, não riscar as paredes da escola quando tem aula presencial, cuidar da escola. É porque isso tudo é a nossa escrita da história desse planeta. Você está estudando o que pessoas e os animais, as florestas, tudo escreveram a respeito do nosso planeta. E observem que o ser humano, ele está aqui, finalzinho aqui. E esse caracol vai sendo construído. Que esse caracol representa o quê? Representa o tempo do nosso planeta, o tempo da nossa história. Ok? Então, esse tempo, ele foi dividido em era, período, e aqui vem os principais eventos. E é interessante, nas eras, você ter conhecimento disso, anota no seu caderno, tá? Você vai anotar as eras, você vai anotar cada período e o que aconteceu. Tá certo? E olha só, 1 milhão de anos. Está até aqui, no singular, milhão. Por quê? Voltando, o ser humano surgiu aqui. E 1 milhão de anos é esse último segundo do tempo geológico. Ok? Então, olhem bem, há 70 milhões de anos, nós tínhamos o quê? A formação das montanhas. É por isso que quando nós falamos de relevo, nós vamos olhar para o Brasil. O que nós vemos no relevo brasileiro? Nós falamos assim, o relevo brasileiro é muito o quê? Antigo. Porque nós nem temos mais montanhas. Nós temos serras, morros, planaltos, mares de morros. Por que, Eliane, que nós não temos mais montanhas? Porque o nosso relevo foi desgastado pela ação do vento, do sol, da chuva, do tempo. Ok? E quando nós falamos é muito antigo, não é antigo de ter
A Eliane já é antiga, a Eliane já é da outra geração. Não, estou falando disso aqui não. Eu estou falando de tempo geológico. Então eu estou falando de milhões e milhões de anos atrás. Ok? Tranquilo? É bom você copiar esse quadro no seu caderno, tá? Estude direitinho e você vai entender. E aí agora nós vamos falar do quê? Da estrutura interna desse planeta. Como que ele foi formado? Nós temos o quê? É interessante, não sei se você já ouviu alguém falar, mas se conseguíssemos reduzir o planeta Terra para o tamanho de uma maçã, a crosta da Terra teria exatamente a espessura da casca da maçã. É fino demais! Ela é grossa aos nossos olhos, porque nós temos um planeta grande para nós. Lembra que nós já vimos que no universo, né, não é tão grande assim, mas é o nosso planeta. Então nós temos a crosta, nós temos o manto inferior, o núcleo, e o núcleo aqui está líquido e o núcleo aqui sólido, que fala o núcleo mais interno da Terra. E é interessante que todas essas camadas, elas têm a sua importância. A crosta terrestre é a camada mais externa, é aonde nós estamos. E é interessante, ela é a mais fina, e nós não podemos esquecer que mesmo quando nós falamos que quase 70% da superfície terrestre é coberta pelo oceano, embaixo daquelas águas nós temos a nossa crosta terrestre também. Tá? Embaixo aqui das águas do oceano aqui, ó, da profundidade do oceano, nós temos também a nossa crosta. Ela envolve toda a Terra, tá? Mais uma vez, é a camada mais fina. Mas também, se ela não existisse, eu e você não estaríamos aqui. Se a gente voltar, tá? Aqui no início, essa camada ainda não tinha. Há bilhões de anos atrás, essa camada não havia. Então não havia vida. Ela foi esfriando, foi com o passar do tempo. Ok? E, mais importante para os seres vivos, isso é fundamental. A crosta está dividida em crosta oceânica e crosta continental. Onde nós estamos é a continental. E a oceânica é aquela que está abaixo das águas do oceano. Ok? Essa é mais espessa. Ela sobressai, ela está acima do nível do mar. O manto é a camada intermediária, situada entre a crosta e o núcleo, e divide-se em duas partes, o manto superior e o inferior, certo? Que apresentam temperaturas diferentes, mas, diga-se de passagem, o ser humano ainda não criou um instrumento capaz de chegar no manto da Terra. Por quê? Porque as temperaturas são elevadíssimas. Tá? O manto também é composto de rochas sólidas, porém, sob condições especiais. E ela se torna o quê? Pastosa. Você já viu quando um vulcão lança, né, a larva, ela não sai em forma pastosa? Aquele material ali está saindo, não é da crosta, é do manto da Terra. O núcleo é o centro da Terra. Ele é composto principalmente de ferro e níquel e apresenta temperaturas muito elevadas, né? Cerca de 6.000 graus centígrados. E nesse calor, nós vamos ficando por aqui nessa aula, ok?
Acesse a nossa plataforma, faça as atividades. Para isso, basta que você aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece aí no canto da tela. Ok? Acesse também as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube SMED TV. Até a próxima aula. Tchau, tchau!